Hoje vamos conversar sobre o benefício assistencial do INSS, que é conhecido também como LOAS ou BPC. Então, se você quiser trabalhar com esse tipo de benefício, ou simplesmente está aqui por curiosidade para saber como é que funciona, ou até mesmo quer trabalhar com serviço comunitário para ajudar os mais necessitados através desse benefício, com certeza esse vídeo aqui é para você e você vai conseguir saber tudo de como que funciona esse benefício na teoria e na prática. Vamos lá para o vídeo. Esse benefício assistencial, que é mais conhecido popularmente como LOAS, ele foi criado justamente para ajudar, para amparar os mais necessitados, aqueles pobres que realmente não têm condições de trabalho para conseguir manter o próprio sustento. Então, o que a legislação criou? Ela criou esse benefício para ajudar os idosos e os deficientes físicos, mentais ou intelectuais, que realmente estão totalmente incapazes para continuar ou para adentrar no mercado de trabalho. Deixa eu conversar com vocês primeiro sobre como que funciona o LOAS para o idoso. Basicamente, tem um requisito que é exclusivo desse tipo de benefício, que a pessoa tem que ter no mínimo 65 anos de idade, independentemente do gênero, pode ser masculino ou feminino, tem que ter no mínimo 65 anos de idade para solicitar o LOAS para o idoso. O LOAS para a pessoa com deficiência, como é que funciona? A pessoa tem que demonstrar, tem que comprovar que ela tem que ter essa deficiência que realmente incapacite ela totalmente para fazer qualquer tipo de trabalho e tem que estar nessa situação há pelo menos 2 anos, tá? Isso é comprovado através de uma perícia médica, que nessa perícia médica ela vai avaliar se realmente está nessa condição. A única diferença que existe entre os dois tipos de benefício, do idoso e do portador com deficiência, é que um exige essa idade e o outro, de fato, exige essa deficiência de no mínimo 2 anos que incapacite ela para o trabalho. Sabendo dessas duas condições, existe uma que ela é exigida tanto para o LOAS por idade quanto para o LOAS por deficiência, que é comprovar a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Eu vou tentar desenhar para vocês aqui para vocês entenderem como é que funciona, porque realmente é um pouco complicado, um pouco confuso para conseguir chegar nesse valor de 1/4 de renda per capita por família. Deixa eu tentar desenhar aqui uma casinha para vocês, tá? Aqui tem uma casa. Beleza. Aqui é uma casinha. E nessa casa moram 2 pessoas, tá? Essas bolinhas aqui são 2 pessoas, certo? Nessa situação aqui, o que acontece? O mínimo que pode receber é 1/4 do salário mínimo. Então, 1/4 do salário mínimo, estamos falando no valor aproximado de R$ 303 por membro familiar que mora na casa. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, como moram o homem e uma mulher, vamos supor que é esposa e marido que moram nessa casa, essa casa aqui, a soma da renda dos dois não pode ser superior a R$ 606. Por quê? A legislação fala que é renda per capita por pessoa que mora na casa. Então, cada pessoa poderá receber no máximo R$ 303. Como moram 2 pessoas, independentemente se trabalha uma ou se trabalha 2 pessoas, a renda, a soma das duas não pode ser superior a R$ 606. Basicamente funciona assim. Então, se no caso você tiver 4 membros na família, se for o esposo, o marido e 2 filhos, vai ser feito da mesma forma. Vão ser 1/4 de salário por membro da família. Como no caso aqui são 4 pessoas, eles podem receber até um salário mínimo cheio, que seriam os R$ 1.212. Independentemente de quem trabalha, tem que somar a renda de todo mundo na família. Se todo mundo trabalhar, por exemplo, aqui, ninguém pode receber mais do que, na média, de R$ 303. Mas vamos supor que aqui nessa situação, um membro da família ganha 1.000 e o outro ganha 200. Então, como nesse caso são 4 pessoas que moram na casa e a renda que eles poderiam receber seriam de 1.212, como nesse exemplo aqui, um recebe 1.000 e o outro recebe 200 e os outros não recebem nada, a renda
total da casa é de R$ 1.200. Então, nessa situação, eles teriam direito ao benefício assistencial do LOAS. Entendida essa parte da questão da renda per capita, o que acontece? O INSS agora ele vai nomear um assistente social que vai em campo, que ele vai até a casa da pessoa que solicitou o benefício para avaliar as condições sociais e as condições que realmente a família vive dentro da sua casa. Eles vão analisar de tudo lá, tá? Se vocês realmente moram numa casa muito grande, se lá vocês têm carro próprio, se vocês realmente têm comida para comer, eles vão avaliar tudo lá na casa de vocês, tá? Inclusive, tem que estar no dia da avaliação social, tem que estar todos os membros da família presente, para eles avaliarem realmente quantas pessoas que moram e que realmente dependem do benefício para aquela casa, para aquelas pessoas que moram ali. O INSS, de fato, ele leva esses critérios para a concessão do benefício do LOAS, esse benefício assistencial, ele é muito realmente rigoroso com esses detalhes, tá? Se descumpriu, às vezes, por R$ 1, por R$ 2, a questão da renda per capita, ele já vai lá e não concede o benefício. Tem situações que ele vai na casa da pessoa, vê que a pessoa tem um carro velho na garagem e acha que, de fato, ali, por ela ter aquele carro velho, a pessoa não tem direito ao benefício. Então, assim, apesar de ser complicado você conseguir isso na via administrativa, que é aquela situação que você pode fazer sem o auxílio de um advogado, tem situações que você consegue, tá? Mas assim, deixa eu explicar para vocês, só para vocês entenderem o que se passa na cabeça dos tribunais, diferentemente do que acontece dentro do INSS, né? Porque os tribunais, por exemplo, eles vão fazer uma avaliação geral do que acontece de fato dentro da casa da pessoa. Ele vai reduzir, por exemplo, dessa renda per capita, os gastos com alimentação, com remédio, com energia elétrica, com água, com telefone. Ele tira daquela situação da renda per capita todos os gastos necessários para uma pessoa viver. Então vamos supor que numa situação dessa, uma pessoa recebe um salário mínimo, que daria uns R$ 1.212, mas ela tem R$ 1.000 com gastos básicos na vida, com aluguel, com telefone. Se na situação reduzido esses gastos, ainda a renda per capita for inferior a um quarto salário mínimo, o tribunal manda conceder o benefício. Então, assim, a diferença é bem grande, assim, do entendimento que existe dentro do INSS e o entendimento praticado pelos tribunais. Infelizmente, nessas situações, realmente é só entrando com o processo judicial mesmo para conseguir o benefício. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês aqui é que as rendas de até um salário mínimo originadas de aposentadorias, pensões e de outros benefícios assistenciais, elas não entram nesse cálculo da renda per capita, tá? Então vamos supor que você é casado, marido e mulher. Se o marido ele é aposentado pelo INSS recebendo um salário mínimo e a mulher ela não é aposentada, não recebe renda nenhuma, na hora de calcular a renda per capita daquela família, a aposentadoria do marido de um salário mínimo não vai entrar no cálculo da renda per capita, tá? A mesma coisa se fosse, substituindo a aposentadoria, se fosse uma pensão por morte, se fosse um próprio benefício assistencial do LOAS. Então, é possível sim duas pessoas, dois membros da mesma família, receber o LOAS conjuntamente, tá? Não tem problema nenhum, a legislação é bem clara nesse sentido. Apesar de que o INSS muitas vezes acaba negando o benefício quando vê essa situação, né? Mas isso é facilmente revertido nos tribunais, tá bom? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui é quanto ao valor do benefício assistencial. Esse valor do benefício, ele é sempre de um salário mínimo. Todo ano ele é reajustado, né, conforme o salário mínimo anual, mas vocês sempre vão receber esse um salário mínimo. Ele não dá direito a uma pensão por morte, ou seja, se você morrer, ela não passa automaticamente para o marido, tá? Ou para a esposa, ou para o dependente. Ele não se transfere com a morte como se fosse uma aposentadoria. E outra situação é que eles não dão direito ao 13º. Você vai receber somente 12 parcelas anuais e o 13º você não recebe. Essas são as diferenças principais que existem em um benefício do LOAS e as aposentadorias tradicionais, normais de dentro do INSS. Deixa eu explicar para vocês como é que vocês fazem para solicitar esse benefício. Então, assim, você pode fazer isso através dos assistentes sociais do CRAS, que é o Conselho Regional de Assistência Social. Todo município tem que ter um CRAS desse, tá? Se não tiver no seu município, você pode ir no município mais perto que tenha esse Conselho Regional para atender o seu pedido.
Porque lá no CRAS, eles já vão fazer o seu cadastro dentro do CAD único, porque é obrigatório ter o cadastro do CAD único para conseguir esse benefício. Se você já tiver o cadastro no CAD único, não tem necessidade de ir até um assistente social para fazer isso, tá? No CRAS. Você pode fazer diretamente pelo aplicativo do Meu INSS. Basta você fazer um cadastro no aplicativo do Meu INSS e fazer a solicitação online, tá? Porque se seu cadastro estiver tudo certinho lá dentro do CAD único, você consegue solicitar através do aplicativo com atendimento à distância. Se anexa os documentos lá, tudo bonitinho. Se você não tiver computador ou não tiver celular, peça ajuda para alguém, porque é bem mais fácil você conseguir pelo próprio celular do que ter que se deslocar até um CRAS, porque geralmente muitos deles têm muito trabalho, assim, né? Então, realmente o atendimento deles é um pouco precário em questão de quantidade de servidores para atender, né? Então, se puder fazer isso de uma forma de atendimento à distância, pelo aplicativo do Meu INSS, vai ser bem mais fácil para te conseguir o benefício. Lembrando que na hora de anexar os documentos, você tem que anexar a maior quantidade de documento possível. Se você quer comprovar a renda per capita, já anexe ao processo um possível contra-cheque que você tem que seja inferior àquela conta que eu fiz calculada de 1/4 do renda per capita. Se você é portador de necessidades especiais, que tem alguma deficiência, alguma limitação física, já anexe no processo toda a documentação médica, exames, atestados médicos, possíveis cirurgias que foram realizadas, anexe tudo no processo para comprovar a situação daqueles requisitos anteriores que eu comentei com vocês. Juntamente com isso, tente anexar também um documento com foto, pode ser RG, CNH, passaporte, e também um comprovante de residência que vai ser exigido para vocês, tá? Se não tiver no nome de vocês, pode ser no nome do pai, da mãe, beleza? São essas dicas de documentos que são necessárias para agilizar o processo de concessão do benefício assistencial. Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Passei de forma detalhada aqui como é que funciona a questão dos benefícios, as teorias, teoricamente, como é que ele funciona, os requisitos dele, a renda que você vai receber, quais são as dicas ali básicas a respeito das documentações que vocês devem anexar, a questão do CAD único, a questão do CRAS. Então, assim, vocês têm em mãos tudo o que é necessário para conseguir dar entrada num benefício, tá? No benefício assistencial. Então, agora, daqui para frente, vai depender de você. Se você quer realmente ganhar dinheiro com isso, porque você pode conseguir clientes com isso, tá? Você não precisa ser advogado, você pode fazer isso até se você estiver desempregado, se você entender como é que funciona isso, dar uma estudadinha melhor, principalmente na internet aí, sobre esse assunto para se aprofundar. Procura jurisprudência dos tribunais, que realmente lá tem aulas sobre isso, para você que quer trabalhar e ganhar dinheiro com isso, é muito interessante você se aprofundar bem, tá? E também tem aquela situação, né? Se você tá precisando desse benefício, você pode seguir também esse passo a passo que você pode tentar conseguir sozinho com um apoio do CRAS, que realmente ele pode ajudar bastante nessa situação. E obviamente você também pode utilizar esse benefício como se fosse fazer um trabalho social pessoal seu, né? Porque você pode ajudar os mais pobres dessa forma, conseguir benefícios. Tem muitos casos que a gente vê que até em julgados e tribunais, pessoas conseguindo esse benefício até para moradores de rua, que são idosos, que ficam lá na rua, às vezes tem o direito a receber esse benefício e nem sabe, entendeu? Pessoas deficientes que você vê na rua aí pedindo dinheiro, dando entrada no benefício do LOAS, a gente consegue dar um auxílio para aquela pessoa. Então, muitas vezes pode ser feito um trabalho voluntário aí pela população, né? Para tentar realmente ajudar esses mais necessitados. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma aí para tentar entender melhor como é que funcionam os benefícios assistenciais. Se tiverem alguma dúvida, quiser deixar algum comentário aqui embaixo, fica à vontade que eu vou ter o prazer imenso de responder vocês. E eu fico por aqui, tá, pessoal? Se puder deixar uma curtida aí, inscrever no canal, eu agradeço bastante. E até a próxima. Valeu!